Inversão de valores. Esse é o tema que estou gravando hoje para o canal Um Novo Olhar. Eu sou Léo Mascarenhas, peço a você que, se vocês gostarem desse vídeo, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal, recomendem aos amigos. Na verdade, hoje todo mundo tem vontade de ser feliz e alcançar o sucesso. Só que a realidade é que a vida, ela não traz para você a felicidade e o sucesso como um dom. Uns são agraciados e outros não. Na verdade, são questão de escolhas. E para isso, você precisa ter alguns valores pessoais que são fundamentais para que você tenha uma vida harmoniosa, feliz, produtiva e possa conseguir alcançar os seus objetivos. E hoje na sociedade está havendo inversões de valores. Por isso, tantas pessoas hoje não realizadas, mal sucedidas, tantas pessoas hoje com traumas. Então vamos discutir aqui alguns valores fundamentais para que as pessoas possam realmente viver bem, para que a sociedade não venha entrar num colapso futuramente. Em outros vídeos eu já citei a questão da inversão de valores, mas nesse eu vou detalhar alguns deles que são muito importantes. Primeiro, os valores que devem ser passados na família desde casa e aqueles que você deve aprender também ao ver exemplo dos outros. Primeiro valor, honestidade. Você tem que ser honesto com você, você tem que ser honesto com os outros. Nós vemos casos inúmeros hoje de pessoas que estão enriquecendo ilicitamente, que o dinheiro está passando por cima de tudo. Mas também ainda conseguimos ouvir alguns casos, como foi de um homem que encontrou uma certa quantidade de dinheiro no aeroporto e foi lá atrás do dono e devolveu esse dinheiro. Então a honestidade é um valor fundamental para você ser feliz. Você deve querer apenas o que é seu. Você deve querer apenas aquilo que você conquistou com o seu suor, porque tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Um outro valor que a gente tem que ter é empatia. É você saber se colocar no lugar do outro. Como o outro pode estar se sentindo. Como o outro está. Se fosse você no lugar do outro, o que você queria ouvir, o que você não queria ouvir. Então, respeitar o lado das outras pessoas. Outro valor, inteligência emocional. Inteligência emocional hoje é um valor. As pessoas se surpreendem quando se fala disso. Mas por que hoje se tornou um valor? Porque a partir da inteligência emocional você começa a fazer autorreconhecimento. É a partir dela que você começa a entender onde estão os gatilhos emocionais que disparam em você. Muitas vezes, coisas que lhe desarmonizam, coisas que machucam os outros, coisas que ferem os outros. Respeito aos pais. Hoje as pessoas estão confundindo. Os papéis estão se invertendo. Antes, existia naquela sociedade patriarcal, o que o pai dizia era lei e acabou. Os pais queriam que os filhos vivessem os sonhos deles. Hoje não. Hoje, muitas vezes, os pais, por medo de perder os filhos para o mundo lá fora, como eu já disse, eles começam a se colocar como amigo dos filhos. O respeito começa a se perder em pequenos atos. Bença pai, bença mãe. Hoje é difícil se dizer. Não estou falando numa questão religiosa. Eu estou falando numa questão de respeito. Bom dia, meu pai. Bom dia, minha mãe. Hoje, a palavra obrigado significa valeu. Hoje você não sabe mais o significado do que é gratidão. A gratidão, ela é algo que vem de algo que você recebeu e que lá no seu íntimo você realmente deu valor. Hoje, obrigado, eu te amo. Hoje virou palavras rotineiras que a pessoa fala sem nem saber o que está falando. Se tornaram palavras vazias. Não tem sentimento na palavra. Hoje os filhos chegam, os pais estão conversando,
Caiu de moda pedir licença. Licença é uma coisa que a gente pede e espera ser concedida. Hoje as pessoas chegam, licença, e já vai falando logo o que quer. Então você não pediu uma licença, você participou a licença. Não estou aqui querendo dizer que temos que voltar àquela coisa tradicional como eu falei. Mas temos que entender o respeito dentro de casa ao pai, à mãe, ao irmão. Você fazer do ambiente que você mora deixar de ser só uma casa, ser um lar harmonizado. E o respeito é fundamental. Então, parem, pensem, reflitam. Como é que está a questão do respeito entre vocês, na sua família, na sua casa? Outra inversão de valor que a gente vê muito nas escolas. Hoje nas escolas os professores é quem tem medo dos alunos. Não estou dizendo com isso que aluno tem que ter medo de professor. Não é isso. O aluno antes, ele respeitava o professor. Ele sabia que o professor tinha algo a agregar, a acrescentar na sua vida. Aí hoje, com essa inversão toda de valores, os livros deixaram de ser atrativos porque tem muitas outras coisas concorrendo com eles. Então o aluno vai para a sala de aula e vê o professor ali como uma pessoa que simplesmente está ali para ganhar dinheiro. Não vê a missão que o professor tem por trás. Não vê o que o professor busca. Eu costumo dizer sempre o seguinte: todo juiz já passou pela mão de um professor. Todo advogado já passou pela mão de um professor. Mas nem todos os professores precisaram de juízes, nem todos os professores precisaram de advogados. Ou seja, todas as profissões, por mais que você vejam algumas com status e outras com menos, todas elas passaram pela mão de professores. E hoje, quando eu disse que é professor que tem medo de aluno, porque não são poucos os casos que nós vemos nas televisões de professor apanhar em sala de aula de aluno, de professores ser ameaçados, coagidos. E isso se deve muito à questão também familiar, de se terceirizar a educação doméstica ao professor. Hoje o professor tem que ser pai, tem que ser psicólogo. E na verdade, esse comportamento hoje, nessa inversão na sala de aula, muitas vezes tem origem lá na família. Não estou dizendo que é sempre, mas são muitos os casos que o menino, o adolescente, chega em casa e conta a versão dele e os pais preferem sempre defendê-los. O professor sempre está errado, o filho sempre está certo. E aí a gente vê o reflexo disso na sala de aula. Quantas vezes alguns alunos dizem ao professor: quem está lhe pagando sou eu. Não é assim, não se vende a educação. O professor, ele é como uma vela que tem a luz e que ele vai passando para iluminar um e outro, e a chama dele nunca apaga. Porque quando a vela dele começar a apagar, ele se vê realizado, feliz, concretizado em ver o tanto de velas que ele já acendeu, o tanto de mentes que ele já iluminou. Comunicação assertiva é um outro valor que poucas pessoas conhecem. E o que é comunicação assertiva? É você saber o que você vai falar, como você vai falar. Muitas pessoas arrumam formas de falar, já manipulando para que a resposta do outro seja um sim, ou já falando de forma impositiva para que o outro tenha medo de dar um não. E isso acontece muito em relação entre patrão e empregado. Isso acontece muito. Pessoas que estão no nível social que julgam ser melhor do que os outros, ou em profissões que julgam ser mais importantes do que a dos outros. E não é assim. Como é que nós vamos conviver numa sociedade que a gente diz que quer que seja de forma igualitária, mas sempre querendo destacar uma coisa da outra? É claro que hierarquia tem que existir. Hierarquia familiar, hierarquia no emprego. A hierarquia é necessária.
para que a coisa tenha uma certa ordem. O que não podemos permitir é a gente falar hoje numa sociedade igualitária e nós queremos que haja hierarquia entre o respeito ao próximo. Todos somos iguais, independente da posição social. Então, isso é que deve ficar claro. O respeito à opinião do outro, o respeito às atitudes que os outros têm, quando elas não te prejudicam, quando elas não te fazem mal, quando são as escolhas dela. Então, muitas vezes, a pessoa está ali tentando fazer um trabalho, querendo fazer um curso, e os outros não respeitam. Vamos opinar, como eu falei em vídeo anterior. A pessoa quer fazer um curso e como um pai, uma mãe discorda que aquele curso é ruim, começa a colocar na cabeça do filho que ele tem que fazer tal curso porque tal curso é que dá status. Primeiro você tem que se preocupar com a realização do seu filho. Se o seu filho tem aptidão para aquele curso. Porque não adianta ele fazer um curso que seja um curso bom e que ele seja infeliz. Então o que eu proponho é que comece de casa, fazendo a casa ser um lar, dialogando. Porque esses valores eles têm que sair da família. Esses valores de respeito ao próximo, esses valores de honestidade, esses valores de empatia, esses valores de você ter controle emocional. Então tudo isso, gente, dentro de casa precisa ser refeito. Não digo que isso é uma coisa geral, obviamente que não existe essa unanimidade e não vai existir nunca, porque muitas famílias ainda primam por isso. Mas não pense que essa modernidade, esse ser moderno no mundo de hoje, é permitir que os seus filhos façam o que querem e como querem. Não pense que porque você trabalha demais, fica muito ausente e quando chega em casa, eu não posso estar dando um não porque eu já fico ausente. Dê o não, mais tarde ele vai agradecer. Nós precisamos formar pessoas de qualidade. Nós precisamos formar pessoas mais humanas, pessoas que se preocupem com o bem-estar do próximo. Então hoje são coisas pequenas, são palavras pequenas que geram desrespeitos, que geram mágoas nas pessoas, porque o adolescente ele já perdeu essa noção, ele já nem faz por maldade. Então você, adolescente, eu também convido vocês a refletirem, a olhar para dentro de si mesmo, as palavras que você diz. Hoje ninguém sabe mais o que é amigo, o que é colega. Hoje muitas vezes tudo que seu pai diz está errado, tudo que seu pai diz está defasado para você. Hoje tudo que sua mãe diz é porque quer proteger demais, é porque acha que você é criança, é porque você acha que você é um bebezinho. Vocês têm muito o que aprender ainda com os pais de vocês. E pais, quem tem que ensinar, quem tem que passar esses valores são vocês aos seus filhos. A primeira escola é a casa. Isso é uma coisa que não tem como se abster. Ou você faz da sua casa a primeira escola, ou a escola do seu filho vai ser a vida. E você não sabe como a vida vai educar. Você não sabe como a vida vai diplomar o seu filho. Então reflitam isso. Se gostaram, clique em gostei. Desejo a vocês muita paz, muito sucesso e que essa reflexão possa vir a trazer benefícios para a vida de vocês, pais, filhos, profissionais, vocês que querem uma humanidade melhor e que devem ser também autores, que devam ser também pessoas que ativamente participem desse processo de melhoria da humanidade. Que Deus abençoe a todos vocês.